Pois é, meus irmãos, terminou o carnaval e o que acontece após o carnaval? Nós vamos entrar agora no período da quaresma, mas isso eu ainda vou falar mais adiante. A quaresma, qual é a situação que se passa, e também vou falar do Lorogum. É uma situação muito interessante que eu vou trazer para vocês sobre a quaresma. Porque, vê só uma coisa, a quaresma é uma festa católica, tá? Mas existe envolvimentos espirituais que são muito fortes. E é aquele negócio também, assim, às vezes as pessoas falam assim, não, isso não tem a ver com o candomblé, isso não tem a ver com muita coisa. Realmente a quaresma não tem a ver, a Semana Santa não tem a ver com o candomblé, mas tem a ver com a espiritualidade. E as pessoas do candomblé estão sujeitas à situação da espiritualidade que acontece no período da Semana Santa, da quaresma, e é bom a gente ficar de olho nisso. Mas hoje nós vamos falar sobre uma situação muito interessante. Nós vimos já as escolas de samba apresentando situações de orixá. Tudo bem, situação de carnaval. Mas antes de entrar na escola de samba, eu quero chegar e falar uma coisa. Quem é do Axé Legue Baratolá conhece aqueles, principalmente quem cuida de Exu no Axé, está ali cuidando de Exu para baixo, para cima, tudo, vai saber do que eu estou falando. Eu estou querendo falar sobre o candomblé de rua. O candomblé de rua, as casas mais novas de axé, vamos botar assim, não fazem ou não sabem como fazer, ou não observam isso. E é um fator interessante, porque vê só a coisa, o período do carnaval, a semana que antecede, quem é de Umbanda faz suas firmezas com seu Exu e sua pombagira. Aproveita e firma o caboclo, firma o preto velho, tudo para dar uma, vamos dizer, cercar a quadra. Aí tudo bem. Mas quem é de candomblé, como que faz? Porque, veja só uma coisa, o povo de Umbanda, ele já tem por hábito, qualquer coisa, ele corre lá para Exu e pombagira e faz uma confusão, um salseiro, que nem eles entendem, mas faz alguma coisa. Mas o povo de candomblé não sabe, não tem hábito de fazer o que nós chamamos candomblé de rua, que é feito na semana antes do Natal, Carnaval. Olha eu no Natal. Aí quando você faz essa situação, o que acontece? É o momento em que você vai cuidar de Exubara. O momento em que você reúne todos, vão botar um pandeiro na rua, vão botar as coisas, e ali cantar para Exu e vão andar. Aí que deu origem ao que nós chamamos afoxé. Porque o afoxé, quem tomou a obrigação, presta atenção, de pai de santo, que você tomou a obrigação sua de 7 anos, você tomou seu oie, confirmou seu cargo de Oluponã, Agibonã, Iabacé, e aí vai. O que acontece aí? Você vai aprender nas obrigações de pai de santo que você depois, você está apto
a tomar a obrigação de pai de santo quando você é sentado na cadeira ali, ou seja, colocado no trono de Oduduá, em que você vai responder de forma legítima, e não aquele cara que caiu de paraquedas que não sabe nem o que é. Aí você está ali. Aí você vai saber o que é a palavra afoxé dentro do candomblé. Porque a obrigação de pai de santo ou de mãe de santo é que ela tem peso. Um dos pesos é aquilo: tu diz e acontece. Que as pessoas não têm. Mas, voltando, o candomblé de rua, ele é um momento em que você vai cuidar de Exu, Orixá, na rua, preparando para a situação espiritual que vem durante o período do carnaval. Esse é o grande segredo que tem. E o Axé Legba Baratolá fez isso e faz sempre. Eu não deixo de passar essa situação. Na Bahia, existe o que se fala que são os grupos de afoxé que saem para fazer isso antes do carnaval e alguns saem depois para agradecer. E se criou uma grande comemoração hoje em dia. Mas vamos agora já entrar no que é o importante que eu preciso chegar e colocar. Como nós vimos ultimamente, algumas escolas de samba estão apresentando, presta atenção, apresentando a situação de enredos relacionados a santos do candomblé. Mas isso não é novidade, não. Eu vou colocar uma coisa para vocês. A minha mãe de santo, Gisele de Iemanjá, em memória, conhecida como Midariuá, Águas da Bondade, ela foi feita de santo por seu Joãozinho da Gomeia. E seu João da Gomeia foi um dos que começou a levar o candomblé, a dança do candomblé, para o teatro. Ele tirou o simbolismo só religioso e começou a ensinar as danças do orixá, apresentando inclusive no Teatro Municipal, o que gerou grande revolta dos pais de santo na época. Existia uma briga, uma disputa danada, porque não queriam chegar que seu João fosse considerado babalorixá, porque ele estava expondo o segredo, mostrando as danças dos orixás. Ele fez várias apresentações de grupos de dança, mostrando as danças dos diversos orixás. Aí vocês vão ver isso. Também nesse período houve o quê? Lá atrás houve o seu Sete da Lira, Exu de Umbanda, que se apresentou na televisão no programa Flávio Cavalcante, programa do Chacrinha, inclusive atendeu diversos políticos, mulher de político, e inclusive a presidente, a mulher do presidente da República. Isso é constatado. E seu Sete da Lira, através de diversos programas de televisão, foi no Maracanã ver o jogo do Flamengo, presente em diversas situações. A Federação Umbandista lançou um manifesto dizendo que seu Sete da Lira, ele não era entidade de Umbanda, porque a entidade de Umbanda não poderia estar presente no programa de televisão, que foi o Flávio Cavalcante, e programa do Chacrinha, um na TV Tupi e outro na TV Globo. Observa essa situação. Bom, boa noite para todos. Dá aquela pausazinha. Boa noite. Um mojubá, um laroi, um colofé, um benói, um mucuyu, um zambi,
motumbá, saravá para quem é de Umbanda. E dentro dessa situação, a Federação de Umbanda negou seu sete da lira, alegando diversas situações. Mas por que isso? Porque como aqueles pais de santo lá atrás que queriam a cabeça de seu João da Gomeia, porque estavam mostrando, a Federação de Umbanda queria fazer bonito perante a Igreja Católica, os kardecistas, botando uma outra imagem. E essa situação chegou e ficou. Nós tivemos também, até no desfile que eu desfilei em diversas escolas, e no desfile que eu fiz na Beija-Flor, que eu participei também, foi justamente que deu aquela controvérsia sobre o Cristo poder ir ou não. Porque, na realidade, o Cristo Redentor, ele não é um monumento público. Ele é um monumento privado, ou na época era privado e pertencia à Igreja Católica, que foi quem construiu com recurso próprio. Isso é importante chegar e dizer. Houve uma vasta campanha, tudo, então você usar o símbolo do Cristo Redentor com a permissão da Igreja era possível. A Igreja não deu a permissão para que a Beija-Flor utilizasse. Então nós vemos símbolos espirituais dentro das escolas de samba, dentro do contexto religioso, porque olha só, o carnaval, ele é uma situação religiosa que está puxando dentro da cultura do teatro. O carnaval nada mais é do que um grande teatro ao ar livre, tá? Em que as pessoas ficam sentadas e os diversos atos, né, vão se passando, sucedendo em alas. E isso é o carnaval que nós podemos dizer que é o desfile das escolas de samba, um grande teatro ao ar livre em que é apresentado. Pois muito bem, vamos seguir em frente. Não para por aí. Aqueles demais que conhecem ou viveram tudo vão lembrar do período das fantasias de luxo, em que eram retratados diversos orixás, tá? Clóvis Bornais e outros, tudo apresentavam, entre eles Xangô. Inclusive tinha determinadas pessoas ligadas ao candomblé que só se vestiam, o enredo tinha que dar um jeito para caber Xangô em cima do carro. Porque aquela escola só desfilava se Xangô viesse em cima do carro. Isso nunca chegou e foi comentado. São situações. Porque, querendo ou não querendo, o carnaval ajuda a difundir, divulgar a religião afro-brasileira, ou seja, o candomblé e a umbanda. Até mesmo porque, quando se vai fazer um desfile de escola de samba, aquele responsável pelo carnaval, que é o carnavalesco todo, ele tem uma equipe que eles muitas vezes vão ao local, procuram chegar, conhecer, estudar o tema a fundo. E vão pesquisar tudo para ver como que pode ser colocado, para que não fique ponta solta. E ali se cria uma história que vai ser contada pela escola nas suas diversas alas, figurinos, carros alegóricos, tudo. E aí começou. Dentro dessa situação, nós não podemos chegar e colocar assim, o carnaval não ajudou as escolas. Não, olha só. Nós tivemos agora um boom que a Grande Rio, através de Exu, que foi aquela maravilhosa, né, apresentação. Eu não vou dizer que a Grande Rio foi
esplêndida, tá? Porque ela foi. Mas a Grande Rio, ela teve uma situação que ajudou ela em muito. Chama-se Exu. Exu mexe no imaginário de tudo. E houve uma amarração ali para que fosse apresentado tanto o Exu na versão de Umbanda quanto na versão Orixá de Candomblé. E o que simpatizou e puxou todos. Nós tivemos outras escolas também falando sobre o jogo de Ifá. Em São Paulo teve outra que falou sobre Orixá Ocô. Orixás que muitas vezes são desconhecidos pelas próprias pessoas do culto. Você chega e faz conforme nós fazemos no Axé Baratolá. As águas de Olocum. Meus irmãos, minhas irmãs, tem pessoas com 21 anos de santo dentro da religião que nunca ouviram falar de Olocum, nunca ouviram falar de Oduduá, nunca ouviram falar de Odudua, Orixá Danco. E o que está precisando? A gente precisa o quê? Uma escola de samba que pegue esse tema e coloque na avenida para que todos cheguem e vejam. Tá? Aí as pessoas começam a dar importância. Eu fiz umas matérias e uns vídeos falando sobre o Orixá Otim. Muitas pessoas não conhecem Otim. O Ogói-Curitá chegou e falou assim, lá na página que nós temos, inclusive eu estou te convidando, vocês todos que estão assistindo esse vídeo, tem a página do Axé Baratolá, que é administrada pelo Beto de Exu, Ogói-Curitá, para você participar, você está lá presente. Por quê? Duas coisas. A religião precisa que você esteja lá para ajudar e divulgar, não é você ficar calado, não. E o axé também. E numa situação também, você precisa se expandir e divulgar sua fé. Porque os evangélicos fazem isso. Então, a toda hora com a Bíblia, tu faz a mesma coisa. Divulga lá a página do Beto, do axé e tudo. Porque lá eu não estou chamando ninguém para ir para o axé, eu não estou interessado nisso, porque eu não sou político para estar arrecadando voto. Eu estou ali divulgando e levando o conhecimento da religião. Nós estamos fazendo um trabalho de influenciador espiritual, divulgando a cultura do candomblé, para que as pessoas cheguem em suas casas de santo e perguntem, mãe de santo, pai de santo, eu escutei. O pai de santo lá, ele é meio maluco, é meio doido, mas ele falou do Orixá Danco, ele falou de Achuquelu, ele falou de Seguidi, e falou disso, e falou daquilo outro. E nós gostaríamos que a senhora falasse pra gente como que o nosso axé chega e veja. Isso é importante. Aí nós estamos fazendo alguma coisa, sim, porque a partir daquele momento você despertou o interesse da pessoa chegar e buscar. E dentro dessa situação entrou outros orixás também. Porque veja só uma coisa, olha só, a Viradouro apresentou um carnaval magnífico em que foi feita aquela pesquisa, inclusive eles foram lá, fizeram uma obrigação para o Vodun Dan, para chegar e pedir e colocar. Mas olha só, Dan é uma família em que tem vários com esse nome, Dan, Danguibé, e aí vai. E orixás que são representados pela serpente ou por uma cobra, você tem Oxumaré, Becém, Frequém. Becém e Frequém estão dentro do culto Jeje. Dan e a Danguibé também. Dan, ela é cultuada no Axé Baratolá.
Eu acredito que só o Babengá e o Aguaicuretá que conhecem ali o assentamento todo. Porque muitas pessoas às vezes estão na casa de santo e não procuram se inteirar, não procuram participar, não procuram chegar e aprender. Eu entendo uma coisa. Minha mãe, meus avós, eles ensinaram uma coisa, principalmente meu avô que viveu muito tempo, tá? E ele chegou e falou assim, e dizia, meu neto, existe uma coisa que você pode ter e ninguém jamais vai roubar de você. O ladrão não vai roubar, a traça não vai roer. E ele sempre falava aquilo, tudo, até que um dia eu cheguei e perguntei, falou, meu neto, eu estudo. O estudo, você se estudar, o seu conhecimento, ele está dentro de você. Você vai poder prestar uma prova, você vai poder isso, vai poder aquilo outro, tudo, e vai seguir. Se deixar dinheiro, alguma coisa, alguém pode roubar de você e você perder e ficar sem nada. Mas o conhecimento não. Então, dentro da casa de santo, veja só uma coisa. Nós já temos uma egrégora para o ensinamento. Porque lá nós temos um sujeito que ele é inspetor de escola. O outro que trabalhava na escola, fazia comida na escola, isso e aquilo. O outro dava aula de química, de botânica e de mais não sei o quê. Inclusive, quando eu tenho algumas dúvidas, tudo, eu vou a ele para chegar e ver, perguntar. Eu não sou obrigado também a saber tudo. Eu sou obrigado a querer aprender mais. Agora, saber tudo, não. Tá? E é preferível você perguntar do que você chegar e falar alguma coisa que não seja certa. Mas aí, seguimos disso, então, a influência que o Axé Baratolá quer chegar e fazer é da pessoa procurar aprender, ter conhecimento e saber. É essa que é a importância de tudo. E dentro desse tipo de coisa, é necessário que se aprenda dentro do culto, que nós vamos entender o que é Odé Oti. Odé Oti é o marido de Otim, e não é Odé Otim. As pessoas não sabem. Vemos em alguma situação, Otim não é feita. O Beto trouxe até o problema, nós escrevemos uma matéria, nós fizemos determinadas divulgação, pessoas iniciadas para esse santo, em outras localidades entraram em contato pedindo mais informações, tudo, porque a pessoa não tem. Nós temos aqui também aquela situação, que Nanã não pega a cabeça de homem, não vira em homem, mas nós tivemos crioulo de Nanã, nós temos homens feitos de Nanã, de Euá. Isso daí é tudo, são mitos que são colocados dentro. E o carnaval, ele tem essa situação de incentivar, devido à cultura daquele de querer buscar mais, dele ser um pesquisador, ser um antropólogo, e aí ele vai procurando tudo, ele vai esmiuçando mais, e vai, o que acontecendo nisso? A religião vai se beneficiando. O público que está lá na arquibancada, ele vai passar a conhecer aquele orixá. Todos estão falando de Dan. Angorô, em Angola, Oxumaré, no Quito, Azauane também é uma cobra. E isso tudo é importante para a nossa religião, tá? Porque você vê só uma coisa, eu vou perguntar e poucos vão poder chegar e dizer. É do nosso conhecimento que Logum Edé a representação é representado pelo leopardo. Muito bem. Xangô pelo leão, que é colocado a pele de leão. Tá bom.
Mas aí vem aquela pergunta. E alguém já ouviu falar de Possum? Alguém já ouviu falar? Não. O que acontece? As próprias pessoas de Angola e pessoas de Giz, elas estão matando a cultura delas. Porque veja só uma coisa, a pessoa é feita de um santo de Giz, a pessoa é feita de um santo de Angola. Você encontra com ela na rua, tudo bem, cumprimenta, eu sou feito de santo, eu também. Qual é seu santo? Ela, eu sou da Oxum. Tá. Em Angola? É. Mas em Angola nós sabemos que é Dandaluno ou Kicibi. Como que acontece isso? Em Jeje, Aziri. Ninguém fala que é de Caiatumbá, que seria Manjá em Angola. Todos falam que são de Iemanjá. E isso se torna o quê? Vai caindo aquela situação toda. Existe na Bahia antiga, tudo que foi me passado, quando se reuniam os diversos negros, tudo, que eram de tribos diferentes, culturas diferentes, não se perguntava qual é o orixá que você é, qual é o vodum e qual é o inquice, para não causar constrangimento. O que se falava? De que santo você é? Por quê? Quando você fala de que santo, você está fazendo a pergunta o seguinte: você é de um vodum, você é de um orixá ou você é de um inquice? Aí a pessoa responde: não, eu sou do inquice tal, sou do inquice Roximucumbi. Beleza. Aí eu sou do orixá Ogum, eu sou do vodum Gum. Tranquilo. Mas a cultura Quito, ela é abrasaladora. Ela se tornou como o grego para o mundo antigo, em que falar o grego era bonito, ou o inglês, hoje em dia que todo mundo quer falar o inglês, então acaba colocando aquela situação. Então todo mundo quer falar o quê? Iorubá. Você encontra com a pessoa que é de Angola, ela não vai te falar Mucuyu, ela fala Motumbá, mas Motumbá não é. Houve uma situação envolvendo a Leila de Iemanjá, em que num candomblé a pessoa chegou e falou: não, ela não é Iatemi, eu sou fulana de Jeje, não sei o que, coisa e tal, eu sou a única Iatemi do Brasil. Mas peraí, Iatemi já é um termo da língua Iorubá, ela é da nação Jeje, que fala outro idioma que fala o Fon. Como que ela pode ser alguma coisa da minha nação e ela não sendo da minha nação? Muito estranho isso. Mas vamos seguir em frente. Então, a principal situação é a gente chegar a entender que o carnaval está divulgando e que nós temos que estar atentos. Não é só chegar lá, achar o desfile bonito. A gente saber que ali está sendo passada uma mensagem. Tá? A mensagem foi muito bonita, foi de Exu, Orixá Oku em São Paulo, e agora Dan com a Viradouro, tudo apresentou maravilhosamente bem. E quem sabe quem é Possum? Ninguém. Possum é um santo de Jeje que é representado por uma pantera negra. Poucas pessoas conhecem. Meus irmãos, é o que eu tinha para colocar para vocês hoje. Eu acho de suma importância o que nós estamos conversando, para que você chegue e esteja ligado no que está acontecendo. Carnaval do ano que vem, procura saber o enredo, veja a pesquisa.
Antes do carnaval, você tem seu catiço de Umbanda, conforme nós falamos, cuida dele, mas cuida do seu Bara também. O Bara é o Exu de Candomblé. E é o chamado Candomblé de rua. Se você quiser, você vem para a Xeleg Baratolá que nós fazemos. Tem o Luponã lá que é para fazer isso, para cuidar dos Bara, fazer aquela situação. Eu botei uma situação também de uma matéria em que se coloca um colar para Exu em determinada situação que é mudada toda a lua, que é para poder trazer movimento, tudo que é o Bara, tudo. Pouquíssimas pessoas procuraram chegar e saber como que faz, o que faz e o que vai. E ali movimenta a sua vida, tanto para amor, tanto para o lado financeiro, saúde, tudo. Nós temos que estar mais atentos. Axé para você, muito axé. E vou aproveitar e fazer um convite. Dia 15 de março, 16 de março, 17 de março, estamos fazendo a cerimônia de Odudua. Na sexta-feira, 15 de março, nós vamos fazer para tirar toda a negatividade que se tem, tudo, para dar um quebra para você poder andar. Não falta não. E se tiver uma roupinha preta, vai, porque a roupa preta, ela absorve e retira toda essa carga. Estamos com você?